No início dos anos 1800, São Paulo era uma cidade pequena, densa e esquecida pelo Império. Suas ruas estreitas concentravam gente, lama, comércio e pouca ventilação. A água parada acumulava-se em quintais, calçadas e nos fundos das casas. Ninguém sabia ainda que aquela água carregava a morte. O mosquito Aedes aegypti prosperava no calor úmido do interior paulista. Os primeiros casos começaram a aparecer nas regiões mais pobres da cidade. Febre alta, olhos amarelados, vômito escuro. Os sinais eram inconfundíveis. A doença não escolhia entre ricos e pobres. Ela escolhia os que ficavam. Médicos chegavam às casas sem saber ao certo o que estavam enfrentando. Os tratamentos da época eram sangrias, purgativos e rezas. Muitos morriam em dias, alguns sobreviviam sem entender por quê. As famílias fugiam para o interior, levando o vírus sem saber. A cidade esvaziou. O silêncio nas ruas era o sinal mais assustador. O comércio parou, as igrejas ficaram cheias, e depois também vazias. Imigrantes recém-chegados foram os mais atingidos, sem imunidade, sem amparo. Navios no Porto de Santos eram retidos e seus passageiros isolados. A quarentena era decretada, mas raramente respeitada. O governo imperial demorou a agir, e cada semana de atraso custou vidas. Médicos sanitaristas começaram a perceber o padrão. A doença seguia a água. Mas a teoria dos miasmas ainda dominava o pensamento médico da época. Acreditava-se que o ar podre das ruas era o verdadeiro culpado. Queimavam roupas, despejavam cal nas casas, fumigavam ruas inteiras. Nada funcionava. O vírus continuava avançando em silêncio. Em alguns bairros, metade dos moradores havia desaparecido em menos de um ano. Os números reais nunca foram registrados com precisão. A morte era subnotificada. A crise forçou o Império a investir em infraestrutura sanitária pela primeira vez. Redes de esgoto, fontes públicas e calçamento começaram a transformar a cidade. Mas essas mudanças chegaram tarde demais para milhares de famílias. A febre amarela matou, mas também forçou o Brasil a olhar para suas próprias entranhas. Das cinzas de uma epidemia, nasceu a primeira ideia moderna de saúde pública no país. O nome da doença mudou de idioma em idioma, mas o sofrimento era o mesmo em todos. São Paulo sobreviveu, cresceu, mas carregou as marcas dessa época por gerações. Hoje, quando olhamos para os velhos mapas da cidade, ainda podemos ver onde a febre passou.